Você já teve um sonho que parecia perfeito, mas que simplesmente não se realizou? Já se perguntou por que Deus permitiria a frustração de algo tão bom? No vídeo de hoje, vamos mergulhar no livro O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo, uma obra profunda e provocadora que nos desafia a entender que nem sempre nossos planos são os melhores. Prepare-se para refletir sobre fé, propósito, frustrações e como Deus, em sua soberania, pode usar até os nossos sonhos destruídos para nos conduzir ao verdadeiro chamado. Fica comigo até o fim, porque essa mensagem pode transformar sua perspectiva sobre os planos de Deus para sua vida. Muitas pessoas se aproximam da fé cristã com expectativas moldadas por suas próprias vontades. Sonham com sucesso profissional, estabilidade emocional, relacionamentos perfeitos ou uma vida sem sofrimento. É natural querer que a fé funcione como um alicerce para alcançar essas realizações. No entanto, o livro propõe que essa lógica esteja invertida. Em vez de Deus ser o realizador dos sonhos humanos, é o ser humano que deve aprender a confiar e se submeter aos planos soberanos do Criador. Essa inversão não significa que Deus seja contra os sonhos, mas que ele está mais interessado em formar o caráter do que apenas atender a desejos pontuais. O autor argumenta que Deus não tem compromisso com o sucesso do nosso eu idealizado, mas com a formação de Cristo em nós. Isso significa que muitas vezes os sonhos que cultivamos, por mais legítimos que pareçam, podem não colaborar com o processo de santificação que Deus está operando em nossas vidas. Por isso, ele permite que esses sonhos sejam frustrados, adiados ou completamente destruídos. E essa destruição não vem de um Deus cruel, mas de um Pai amoroso que sabe que há algo muito maior preparado para nós do que aquilo que conseguimos imaginar. Esse processo de frustração é doloroso e o autor não ignora isso. Pelo contrário, ele valida a dor do sonho desfeito, da expectativa não correspondida, do plano que parecia bom e até espiritual, mas que não aconteceu. Só que nesse momento de frustração, surge a oportunidade de enxergar a fé de forma mais madura. É quando o cristão se vê sem o controle das circunstâncias que ele pode perceber quem realmente está no trono de sua vida: Deus ou seus próprios desejos. Um ponto interessante abordado é o quanto muitos cristãos confundem ouvir a voz de Deus com os desejos do coração. A espiritualidade contemporânea frequentemente ensina que Deus vai confirmar tudo o que sonhamos se orarmos o suficiente, jejuarmos ou tivermos fé. No entanto, essa espiritualidade baseada em performance pode gerar frustração quando as coisas não saem como planejado. O autor então reforça que a verdadeira orientação divina não é baseada em sentimentos ou emoções, mas em princípios eternos revelados nas Escrituras. A palavra é o padrão seguro, imutável e suficiente para moldar nossas decisões e dar direção, mesmo quando não sentimos nada. Nesse sentido, o livro não é um convite ao conformismo, mas à confiança. Quando nossos sonhos são destruídos, Deus está nos empurrando para confiar mais nele, não menos. Ele nos convida a viver uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis, mas que se sustenta na fidelidade de um Deus que continua soberano, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Ao invés de buscar garantias de sucesso terreno, a fé madura busca contentamento no relacionamento com Deus, independentemente dos resultados. Outro tema forte no livro é o discipulado. O autor aponta que o discipulado cristão, como Jesus ensinou, passa necessariamente pelo abandono da vontade própria. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus envolve abrir mão de planos pessoais quando estes se chocam com a missão que Cristo nos dá. Isso pode significar mudar de carreira, perder status, abrir mão de conforto ou até mesmo enfrentar rejeição e sofrimento. É nesse terreno difícil que a fé verdadeira é lapidada. Ao falar da cruz, o autor nos lembra que não existe discipulado sem renúncia, e que a renúncia mais dolorosa é muitas vezes deixar ir aquilo que acreditávamos ser nosso propósito de vida. Mas, paradoxalmente, é nesse esvaziamento que Deus nos preenche com propósito verdadeiro. Quando finalmente deixamos nossos sonhos aos pés da cruz, é que somos livres para viver a plenitude da vontade de Deus.
não porque conseguimos o que queríamos, mas porque nos tornamos quem Deus desejava que fôssemos. O sofrimento, por sua vez, é apresentado como ferramenta de refinamento. Ao invés de enxergar a dor como punição, o autor propõe que a dor pode ser pedagógica. É na dor que aprendemos a orar com mais verdade, a depender com mais sinceridade, a amar com mais profundidade. Deus não desperdiça sofrimento, ele transforma perdas em aprendizado, vazio em encontro, silêncio em intimidade. Os sonhos destruídos podem se tornar o terreno fértil de uma fé mais profunda e sólida. Além disso, o livro alerta sobre o perigo da fé utilitarista, que só busca Deus como um meio para conquistar objetivos. Essa espiritualidade superficial se torna frágil quando confrontada com a realidade da vida. Quando os milagres não acontecem, quando os diagnósticos não mudam, quando a promoção não vem, essa fé se quebra. Por isso, é necessário cultivar uma fé que tenha em Deus o próprio fim, e não apenas o meio. Deus não é um caminho para os nossos sonhos, ele é o destino. Outro aspecto explorado é como Deus age no tempo. Às vezes, o que parece a destruição de um sonho é, na verdade, um redirecionamento. O tempo de espera pode ser um tempo de preparação. A rejeição de hoje pode ser a proteção contra algo que nos desviaria do melhor amanhã. Deus vê além e nem sempre estamos prontos para o que queremos. A maturidade exige paciência e a fé, confiança em que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. O autor também desafia o leitor a olhar para sua caminhada e identificar quais sonhos foram colocados acima de Deus. Talvez seja um ministério, uma carreira, um casamento, uma causa nobre, mas que ocupou o lugar central no coração. Ao reconhecer isso, somos convidados ao arrependimento, não por ter sonhos, mas por ter feito deles ídolos. A idolatria não está apenas nas coisas ruins, mas nas boas que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. O livro, ao longo de sua argumentação, nos conduz a uma visão mais centrada em Deus, mais bíblica e mais humilde da espiritualidade cristã. Sonhar é parte da nossa humanidade, mas confiar os nossos sonhos a Deus é parte do nosso chamado. Não se trata de não sonhar, mas de aprender a entregar. Não se trata de abrir mão da esperança, mas de confiar no que é eterno. Deus destrói sonhos, sim, mas não por maldade. Ele destrói para reconstruir algo muito melhor, mais duradouro, mais alinhado com os céus. No fim, o leitor é deixado com o convite a refletir. Será que estamos dispostos a seguir a Deus, mesmo quando ele diz não? Será que confiamos nele o suficiente para crer que a destruição de um sonho pode ser o início de algo eterno? Será que somos capazes de deixar ir o que desejamos para receber o que Deus sabe que é melhor? Essa obra não é apenas um consolo para os que estão passando por perdas, mas um chamado à maturidade espiritual. Um lembrete de que a fé cristã não é sobre conquistar todos os nossos objetivos, mas sobre ser moldado à imagem de Cristo, mesmo que isso custe nossos planos mais queridos. E é justamente nesse lugar de entrega que encontramos liberdade, identidade, paz e alegria verdadeira. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre seus sonhos e sua fé, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Lembra! Deus não está comprometido com os nossos planos, mas com o propósito dele para nós. E isso é infinitamente melhor. Comenta aqui embaixo se você já viveu uma experiência onde teve que abrir mão de algo que queria muito e como Deus agiu nisso. Até o próximo vídeo e que a sua fé cresça, mesmo quando os sonhos forem desconstruídos.